Boa noite para todos. Já têm todos o Benurão à mão. Minha gratidão a Jesus pela oportunidade de, uma vez mais, estar aqui a falar para vocês e para tantos irmãos que estão aqui que nós não conseguimos ver. E, fundamentalmente, poder refletir um pouco sobre duas das situações da nossa vida mais presentes na nossa vida e que mais nos alejam, e que são a dor e o sofrimento. Curiosamente, são também as duas situações que mais nos ajudam. Vocês desculpem que eu, de repente, posso ter que sair à pressa, porque eu estou a sangrar pelo nariz e, portanto, de repente pode-me dar assim uma coisa, mas não vai acontecer. Dizia eu que são duas das situações que mais nos ajudam no nosso crescimento, porque, na realidade, a dor e o sofrimento são dois dos aspectos mais difíceis do corpo humano. Qualquer doente que vá a um hospital, se lhe perguntarem o que é que ele quer, em primeiro lugar, que o ajude, que lhe melhore, em todos, é sempre a dor a resposta. Tire-me esta dor. De maneira que vou tentar refletir com vocês um bocadinho da evolução da dor e da diferença entre dor e sofrimento, e depois, naturalmente, do ponto de vista, primeiro passo pela descrição médica e depois passamos para a avaliação espiritual da nossa doutrina sobre o conceito de dor e de sofrimento. O que se entende então por dor? E qual será a diferença para sofrimento? Há diferença entre dor e sofrimento ou é tudo igual? Como analisar a dor e o sofrimento do seu ponto de vista da doutrina espírita? São os principais itens que eu vou passar a desenvolver. Será essa dor uma punição ou um castigo de Deus? Por que é que ela atinge também pessoas boas e justas? Cumpre que a ela nos submetamos, premidos pelas circunstâncias como vítimas indefesas, aceitando a dor? Diante da dor, qual a atitude que devemos assumir? De revolta ou de submissão incondicional e passiva? Será a dor um bem ou será um mal? Se é um bem, porque a consideramos como indesejável? Se é um mal, porque é que Deus, que é justo e bom, permite que ela nos atinja? Isto é um conjunto de dúvidas que eu coloco no ar e que nós podemos colocar também na discussão do tema. Falemos então sobre o conceito de dor. No seu sentido geral, a dor é uma sensação desagradável e penosa, resultante de uma lesão, de uma contusão, de um ferimento, de um funcionamento anormal de um órgão e, por extensão, o termo se aplica a sentimentos de tristeza, de mágoa, de aflição e de pesar, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. Esta é a dor da alma. Estão a ver que já há dor diferente do corpo, a dor física e a dor espiritual. Às vezes dói-nos a alma. Temos que nos lembrar e temos que entender o cenário daquilo que é a vida. Acima de tudo está Deus, nosso Criador, o autor das leis naturais, físicas e morais que regem a vida universal, e é de acordo com essas leis que as consequências dos nossos atos vêm natural e automaticamente. E daí a frase que Jesus nos ensinou: a cada um será dado segundo as suas obras. Então começamos aqui a entender o caminho da dor e o caminho, ou não, da sua aceitação. O sofrimento, por outro lado, é uma dor física ou moral, quando enfrentado pelo indivíduo com coragem e resignação. Torna-se fator de aperfeiçoamento espiritual, capaz de conduzir ao heroísmo e à santidade por vezes. Na história da dor e sofrimento, já os papiros do Egito e os documentos da Pérsia e da Grécia Antiga descrevem não só
a ocorrência da dor, como também o desenvolvimento das medidas visando o controle da dor. Nos túmulos dos antepassados foram encontrados diversos apetrechos visando à cura da dor. Nessa antiguidade, atribuía-se a dor aos maus espíritos. Dado o caráter religioso da dor, a medicina era exercida por sacerdotes que empregavam remédios naturais, sacrifício e preces para aliviar a dor. Ao observar que os animais se banhavam com barro para proteger-se das picadas dos insetos e os cachorros se purgavam comendo plantas e raízes, o ser humano começou a usar os vegetais como os primeiros instrumentos analgésicos. Surgiram os rituais e o uso das plantas medicinais, as manipulações físicas, a aplicação do calor ou do frio, ou a fricção do passado, ainda continuam hoje a ser utilizados. No entanto, temos o maior acervo de pesquisas científicas, inclusive com a aplicação do laser mais modernamente. Segundo a medicina, a dor tem duas características importantes. Ou é um fenómeno dual, em que de um lado está a percepção da sensação, do sentimento da dor, e do outro lado a resposta emocional do paciente a essa mesma dor. A dor é sentida como aguda. Nesse caso, ela pode ser passageira ou crónica. Hoje em dia já temos consultas nos hospitais, nomeadamente nos hospitais onde se faz oncologia, consultas da dor crónica, exatamente porque a dor é uma situação que incomoda bastante. O combate à dor física é feito com diagnósticos, exames, remédios e cirurgias, auxiliadas pelas modernas técnicas computarizadas. No entanto, no livro Espiritismo de A a Z, podemos encontrar que temos necessidade da dor, que ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Habitualmente é o primeiro aviso, a primeira mensagem que Deus nos envia para despertarmos, pararmos e prestarmos atenção àquilo que está a passar à nossa volta ou connosco. A dor é o primeiro estigma. É o instrumento invisível que Deus utiliza para converter-nos, pouco a pouco, em faianos de luz. A dor é a nossa companheira, guiando-nos de retorno à casa celestial. A dor física anuncia que algo em nós não vai bem e precisa de melhoria. Embora sempre queiramos fugir dela, ela nos oferece a oportunidade de reflexão. Volta para o nosso interior, objetivando o conhecimento de nós mesmos. Emmanuel diz-nos que a dor se define não como objeto ou a finalidade da vida, mas como um meio que conduz os espíritos àquele objeto e àquela finalidade. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Dada a grande coerência da dor, tanto sofrem os grandes gênios como as pessoas mais apagadas. Nesse sentido, observa o sofrimento anónimo daqueles que dão exemplo de santidade, aos que sentem os efeitos, mesmo os ocultos e sigilosos. A dor não é, pois, um castigo, é uma contingência inerente à vida, cuja atuação visa a evolução do ser humano. Diz-nos e ensina-nos o nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes: resignar-se perante a dor que nos visita é compreender que Deus está fazendo o melhor por nós e que, no mais das vezes, o remédio amargo é o mais eficiente para a cura das nossas mazelas. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É um aguilhão, forja, fornalha. É um agente de progresso, moeda luminosa, lexívia, que saneia e embranquece a alma com nódoas pelos mais hediondos crimes, ensina-nos o Dr. Bezerra. É o agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. É valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana.
Segundo a medicina, a dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico. A dor é, portanto, física e o sofrimento é, do seu ponto de vista, psicológico e espiritual. O sofrimento é um conceito mais abrangente e mais complicado do que a dor. Tratando-se de uma doença, é o sentimento de angústia, de vulnerabilidade, de perda de controle e ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. Daí a discussão atual nos nossos tempos sobre a eutanásia, que é sempre, muitas vezes, provocada por causa da dor crónica e impossível de tratar. O sofrimento, sendo mais vasto, é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. A dor influencia no sofrimento e o sofrimento, por seu lado, influencia na dor. Qual é a posição religiosa sobre o sofrimento? A simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. Não há acasos na obra de Deus. Nada acontece por acaso. A dor é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças, nem sequer nos daria conta do perigo. É por isso que o cancro e outras doenças, quando aparecem, são sempre precedidas de uma dor. Vamos ver o que é que se passa com aquela dor, porque é que dói, na maior parte das vezes, encontramos a causa. O sofrimento, por outro lado, é mais profundo do que a simples dor sensível e que afeta toda a nossa existência. Também tem a sua razão de ser. É através dele que o homem se insere na vida mística e religiosa. Por mais real que seja a razão de um sofrimento, não basta apenas a coragem para enfrentá-lo. Necessitamos também do estímulo místico, ou seja, da religião ou da espiritualidade. O sofrimento é inerente ao estado da imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. É um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade que já é, por si mesma, um acréscimo de vida. O sofrimento é, no entanto, misterioso operário que trabalha nas profundezas da nossa alma e trabalha para a nossa elevação. Em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a nossa consciência adormecida. Segundo um estudo da Federação Espírita Brasileira, em 1995, chegaram à conclusão que, repensando o sofrimento, diziam que é apenas apelo à ascensão. Sem esse sofrimento, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Aguilhão benéfico, o sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal. Auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito do plano redentor. E agora sobre a ótica espírita? A noção de castigo está relacionada com a ofensa a Deus. Dependendo do grau da ofensa, o castigo pode ser eterno. Estávamos convencidos. Ao ofender a Deus, o crente sofre e com isso a sua vida se torna um vale de lágrimas. Então, perante a dor, o que é que se pode fazer? Perguntar-nos o que preciso aprender com essa experiência. Que lições a vida está tentando me ensinar? O que preciso modificar na minha vida? E agora, mais importante, como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? O Espiritismo, ao contrário, ensina-nos que todos os nossos sofrimentos estão afetos à lei de ação e reação, à lei do retorno. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
trata do problema das aflições, mostrando-nos a sua justiça. Fala-nos das causas atuais e anteriores das aflições, do suicídio, do bem e mal sofrer, da perda de pessoas amadas, dos tormentos voluntários, etc. A dor, diz-nos Emmanuel, é uma luz acesa no apoio da evolução. Pensemos nisso. Estudando pormenorizadamente este capítulo, vamos aprendendo que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento e o ressarcimento da falta cometida. André Luís, por seu lado, também nos diz que somente chega a entender a vida aquele que compreende a dor. Voltando ao Evangelho, no capítulo 6 do mesmo Evangelho, Kardec diz-nos que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram a sua consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele que não crê na vida futura, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe vem suavizar a amargura. Novamente no Evangelho, o jugo será leve desde que obedeçamos à lei de Deus. Mas qual lei? A lei áurea deixada por Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito a nós. Praticando-a, vamos atualizando as nossas potencialidades de justiça, amor e caridade, em primeiro lugar com relação a Deus e secundariamente com relação a nós mesmos e ao nosso próximo. O Espiritismo, e em conclusão, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Meditando sobre os seus princípios, vamos construindo um edifício sólido, alicerçado na fé raciocinada, ou seja, na fé que usa o sentimento, mas preponderantemente a razão. E Deus está sussurrando: sabes essa dor, meu filho? Eu sou maior que ela. Confia em mim. E termino com o ensinamento maravilhoso de Joana de Ângeles, que nos diz: ama a tua dor. Muito obrigado pela vossa atenção e paciência que tiveram em ouvir-me.